Olá, professor, como você está? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bem? Eu estou um pouco cansado porque fiz um giro no Nordeste, lançando livros, mas foi um sucesso, viu? Que bacana, por isso que você participou na terça, né? Na semana passada, fiquei sabendo. Foi. Teve uma viagem por aí, mas foi tudo, foi sucesso, então. Que bom, a gente fica muito feliz por aqui. Três cidades e os 120 livros que eu despachei antecipadamente venderam. Ainda fizeram mais umas Que 30 bacana. encomendas. Fiquei Que feliz. ótimo, que ótimo. Pessoal, procurem os livros do professor Legene Mirhan, ele tem vários livros escritos, vários livros sendo lançados, inclusive, porque ele está sempre escrevendo, mas ele sempre traz aqui para a gente também, procurem. Na parte editora, é isso, né? Isso. A parte É com isso. dois Ou P's procura é só procurar no Google que só tem ela. A parte com isso, dois ou P's. procurar o professor Legene pelas redes também, que ele é super atuante e dá para conversar fácil com o professor Legene Mirhan também, tá bom, pessoal? Isso, Vamos obrigado, lá, hoje Thalita. tem bastante assunto, né, professor? Vamos começar com Biden, Sim. então, chegando a Israel para esse giro pelo Oriente Médio. Conta para gente quais os interesses de Biden nessa viagem. Já chegou lá em Israel, foi muito bem recebido, né? Foi hoje isso. Conta para gente, por onde começamos, então, a entender essa viagem de Biden? Você sabe que o trabalho nosso de analista internacional é um trabalho espinhoso, né? Quer dizer, ele faz uma viagem dessa, eu vou aqui emitir uma opinião, mas eu espero que seja a opinião mais correta e abalizada possível, porque é muito subjetivo. A grande pergunta que todo mundo está me fazendo é: quais são as intenções desta viagem? O que tem por detrás disso? Porque o que tem pela frente publica nos jornais aí da burguesia, sai nas TVs news aí do Brasil, que tem várias que tem essas notícias 24 horas. O que está pela frente sai. Nós temos que ver o que está por trás. E aí eu vou tentar aqui explicar, Thalita. Ele já tem 18 meses de posse. Não é? Havia muita expectativa, e nós comentamos aqui antes da posse, que era o acordo nuclear do Irã, que era Cuba, que ia voltar o que era Obama, e Palestina era um deles. Nada disso se concretizou até agora. Para não dizer que Cuba ele deu uma mexidinha lá, mas nada igual ao que Obama tinha feito, né? Agora, a Palestina é a grande questão, que é um problema que se arrasta desde 1948. E os palestinos, os que moravam lá há 5 mil anos, eles têm hoje 10% do território histórico. Eles estão perdendo tudo. Então é um problema crucial e ele não fez nada. Agora ele visita Israel e diz que visita a Palestina. Né? É perto. Eu já entrei na Palestina uma vez por Tel Aviv e duas vezes pela Jordânia. Né? Então ele vai entrar por Tel Aviv e aí atravessa de carro ali, é muito pertinho, né? E vai para a Cisjordânia, encontrar lá com o presidente, o Mahmoud Abbas. Não vai resolver nada, viu, Thalita? Não. A palavra paz, processo de paz, eles não pronunciam ali. Lembra, o Netanyahu ficou 12 anos, essa palavra não foi pronunciada. E aí, esse novo governo que já caiu, né, ele também não pronunciou a palavra até agora. E nem com o Biden lá, eu acho que vai pronunciar. Vamos ver o resultado, daqui a 2 dias nós vamos acompanhar. No entanto, a visita mais importante não é para Israel, é para a Palestina. A visita mais importante é para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo. Não é a maior reserva é da Venezuela, mas ela é a maior produtora. O segundo, que é o Emirados Árabes, eu não sei se ele vai chegar até o Emirados Árabes, provavelmente não. O que ele vai pedir para o rei da Arábia Saudita e para os Emirados? Por favor, aumentem a produção. Todo mundo sabe que aumentar a produção, isso, quando o produto abunda no mercado, os preços caem. Ele precisa que os preços caem, porque o impacto do preço elevado está causando, no caso dele, a popularidade dele é a mais baixa de qualquer presidente em 1 ano e meio de governo. Estão dizendo que ele vai perder a eleição agora em novembro e estão dizendo, dentro do Partido Democrata, que seria melhor que ele não se candidatasse à reeleição. Já tem vozes lá que dizem que ele não deve ser o candidato porque é a mais baixa popularidade. Ótimo e bom, 30%.
está parecido com o Bolsonaro aqui no Brasil, né? Mas ele vai ouvir do rei e dos Emirados: nós não vamos fazer isso. Por que não vão fazer isso? O petróleo hoje já está 95, estava 120, então ele já caiu naturalmente. Se eles baixam para 65, digamos assim, eles perdem $30 por barril. Você multiplica isso por 12 milhões de barris por dia, você veja quanto que a Arábia Saudita perde. Então, ele vai fazer um pedido para que o reino da Arábia Saudita tenha um prejuízo diário, digamos, de $1 bilhão. Ninguém vai fazer uma coisa dessa, né? Bom, mas também não é só isso. E o que eu vou falar agora, você também não vai ler em jornal nenhum, porque isso eu converso com os meus amigos especialistas em estratégia do Oriente Médio, que são libaneses, alguns sírios. Existe no mundo árabe alguma coisa chamada eixo da resistência. O eixo da resistência é formado pelo Líbano, pela Síria, pelo Iraque e pelo Irã, e mais pelo Hezbollah. O Hezbollah é um partido político, mas também é um grupo de guerrilha de resistência ao sionismo de Israel. Todo mundo sabe no Líbano, eu estive lá 3 vezes, quem protege o Líbano de verdade não é o exército libanês, é o Hezbollah. Porque o armamento do Hezbollah é mais forte e pesado do que o armamento do exército libanês. Então, o Hezbollah é muito respeitado no Líbano, né? Eles expulsaram Israel 25 de maio do ano 2000, mas expulsaram assim que, inclusive, fizeram um museu a céu aberto. Eu visitei, que tem tanques explodidos, tem, sabe assim, é o maior museu a céu aberto do mundo. Então, eles são uma força muito considerável. Eles ajudaram o presidente da Síria a derrotar os terroristas apoiados pelos Estados Unidos do Estado Islâmico. Bom, tem esse eixo da resistência. Todo mundo está dizendo que ele vai articular um eixo, não tem nome ainda, mas eu estou chamando o eixo da reação. Da reação contra quem? Contra essa turma aqui, a nossa turma, né? Que participaria o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados e Israel, né? Eu acho que isso não vai se formar, né? Bom, eu quero acrescentar nesta análise que eu estou fazendo para você mais uma informação importante. Os Estados Unidos, e eu já falei aqui no seu programa, eles estão perdendo espaço no Oriente Médio. Quem está ganhando espaço no Oriente Médio? A Rússia e a China. A Rússia já está com os 2 pés lá na Síria e ajudou a Síria a vencer a guerra contra os terroristas, que é uma derrota para os Estados Unidos. E a China plantou 2 pés no Oriente Médio, entrando pelo Irã, que está mais perto da China do que dos outros países do Oriente Médio, né? Eles assinaram um acordo de cooperação por 25 anos, onde a China vai investir no Irã $500 bilhão, 500 bilhões. Isso não é pouca coisa. Então, isso está gerando um incômodo muito grande com a política externa, com o presidente dos Estados Unidos, esta perda de espaço político lá entre os países árabes. Então, somando todas essas coisas, o grande objetivo é diminuir o petróleo, é ganhar a Arábia Saudita e mais Egito e outros países para formar essa aliança. A China protestou, inclusive ontem soltou uma nota dizendo que estas articulações não podem jamais ser articulações que visam enfrentar a China, né? Ofender a China, porque todos os movimentos que os Estados Unidos estão dando, a União Europeia, a OTAN, é contra a Rússia e contra a China. Então, a China já soltou esse documento dizendo... Algumas pessoas chamam esta aliança que ele está tentando formar de uma espécie de OTAN do Oriente Médio. Como ele está formando uma OTAN lá na Ásia, né? Na Ásia, no Indo-Pacífico, né? Aquela união entre Inglaterra, Austrália e Estados Unidos, né? AUKUS. Então, ele está montando a OTAN. Então, de um modo geral, é uma visita que tem estes objetivos, né? E eu não acabei esquecendo de falar, você sabe que o petróleo no mundo
ele só pode ser comercializado em dólar, né? Por isso que tem a palavra petrodólar. Isto foi um compromisso que o rei da Arábia Saudita assumiu com o então presidente Franklin Delano Roosevelt, em 1944. O rei Ibn Saud, né, ele pediu para os Estados Unidos proteção eterna. O Roosevelt falou: nós vamos te dar proteção eterna, mas eu tenho um pedido para fazer para você. Você só pode vender seu petróleo em dólar. E é assim até hoje. Acontece que 1 ou 2 semanas depois do início das operações militares especiais, que é o nome oficial da guerra lá na Ucrânia, umas 2 semanas depois, a Arábia Saudita disse ao mundo que está estudando aceitar yuan, que é a moeda da China, para comprar petróleo. Eles compram 3 milhões de barris por dia, né? Se isso acontecer, é a quebra do último pilar que garante o lastro, digamos assim, garante a respeitabilidade ao dólar. Cai este último pilar, porque os outros dois já caíram faz tempo. Uma hora dessa a gente conversa sobre isso. Então, vamos ver a evolução dos acontecimentos. Uma nova era, uma nova ordem está sendo construída e moedas que não sejam o dólar devem começar a fazer parte do comércio internacional. Yuan, rúpias indianas, rublos russo e até o ien chinês. E a partir de janeiro, com o presidente Lula, quando o Brasil voltar a ser um país respeitado, quem sabe o nosso real entra aí nesta cesta de moedas, onde todo mundo pode fazer comércio entre elas, né? Então, esse é o significado. Vamos ver as repercussões que os jornais vão dar e semana que vem a gente vê algum desdobramento aí. Sabe a duração da viagem? Ele segue ali no Oriente Médio até quando? É viagem que não é longa, mas não é curta. Essas viagens internacionais dele é no máximo 3 dias, né? Então eu não sei o roteiro exato de países, eu não sei se ele vai chegar até o Egito, por exemplo, né? Sim. Mas são 2, 3 dias, é rápido. Perfeito. A gente acompanha e repercute então na próxima quarta.